Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra, inicialmente às 19h30, em nossa sala virtual de oração, divulgada lá no nosso grupo da igreja, e agora nós nos colocamos para ouvirmos a exposição do texto sagrado. E nesta série nos Salmos eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa hora no Salmo de número 31. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 31. Salmo de Davi, Salmo de número 31, assim nos diz a palavra do Senhor. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com a grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. A minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem em meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes, das intrigas dos homens na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos por esta oportunidade que nos concede. Louvamos o teu santo nome e pedimos que o teu Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade, Senhor, através desse salmo, desse texto, inspirado pelo Espírito Santo para a nossa edificação e fé, Senhor, em fé. Pedimos, ó Deus, que nós possamos não viver ansiosos com relação às coisas e ao futuro, Senhor, mas colocarmos as nossas vidas em Tuas mãos, confiando
na tua grandeza, bondade, misericórdia, justiça, em quem tu és e naquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza para que possamos ver a pessoa e a obra de Cristo através desse texto. É o que nós pedimos nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada eu acompanhei as repercussões da instalação de um touro na cor dourada em frente à sede da Bolsa de Valores em São Paulo. E esse episódio coincidiu com a minha preparação para a exposição desse Salmo 31 e me fez perceber de uma forma especial o versículo 15, onde Davi se volta para Deus e declara o seguinte: o meu futuro está nas tuas mãos. E daí eu fiquei assim pensando, quem não gostaria de garantir o futuro? Não é mesmo? Muitos buscam essa garantia investindo dinheiro para lucrar e reservar o suficiente para ter uma tranquilidade financeira no futuro. Outros buscam assegurar que seus negócios serão realizados no futuro sem, assim, grandes perdas financeiras. Bom, na Bolsa de Valores existe uma operação chamada Mercado Futuro. Há quem busque essa operação financeira para garantir a venda dos seus produtos no futuro ou assegurar a previsibilidade de pagamentos que ainda serão feitos. A fim de se resguardar da imprevisibilidade dos preços ou da variação da cotação do dólar, essa operação financeira fixa um valor de mercado no mercado que será utilizado no futuro. Então, por exemplo, no momento em que o contrato de negociação de um produto é assinado, são estipulados os valores que serão utilizados em uma data futura, previamente estabelecida neste contrato, o que confere previsibilidade e estabilidade para o negociador. Dessa forma, por exemplo, um produtor de soja assegura que venderá a sua soja que ainda está crescendo lá na lavoura pelo preço estabelecido na assinatura do contrato. Independente da cotação da saca da soja na data de vencimento desse contrato, o produtor ele irá vendê-la pelo preço previamente acordada na assinatura desse contrato. Com isso, esse produtor está ali se precavendo. O interesse dele é evitar perdas na venda. É claro que esse produtor obterá vantagem se na data do vencimento a cotação da soja, da saca da soja, estiver abaixo daquele valor quando foi feita a assinatura do contrato. Por outro lado, ele não vai poder vender pelo preço maior dado pela cotação da soja na data do vencimento. Porém, ainda que isso aconteça, a intenção desse produtor foi não perder dinheiro quando ele assinou esse contrato futuro. A possibilidade de não obter um ganho maior, assim, faz parte desse tipo de operação. E daí eu fiquei pensando, poxa, como seria bom se a gente pudesse ter uma espécie de contrato futuro para várias coisas e situações na vida? Quem sabe você já teve a experiência de se programar com meses de antecedência para sair de férias com a família? Você escolheu um lugar de praia, fez o pagamento da estadia ou combinou de se hospedar na casa de alguém da sua família numa data, numa época excelente, onde você esperava gozar dias ali de sol e tranquilidade na praia, desfrutando das férias. Daí, o dia do embarque chega e você e sua família saem para passar alguns dias lá. Só que quando vocês chegam ao local, o dia está nublado e chuvoso. E o pior acontece. No dia seguinte, a temperatura cai e uma chuvarada desaba com ventania todos os dias que vocês estão lá até a véspera da volta de vocês para casa. Por causa disso, vocês tiveram de ficar trancados, não puderam sair, não puderam aproveitar nada por causa daquele frio quase que polar
no lugar onde era para estar o sol brilhando. E para a tristeza maior, chega a manhã em que vocês têm de voltar para casa e o dia resolve amanhecer lindo, com o sol brilhando e um céu sem nuvens. Mas a decepção de vocês ainda não acabou. Uma semana depois, seu primo liga para você lamentando que foi só vocês saírem para que os dias fossem de sol, praia e água de coco. E daí você pensa, se eu soubesse, eu tinha adiado essa viagem em uma semana. A gente poderia ter aproveitado muito mais e melhor essas férias. Só que, infelizmente, não é possível fazer um contrato futuro de férias garantindo pelo menos um céu assim ensolarado com poucas nuvens. A incerteza, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, a incerteza é a marca da vida neste mundo. A gente até quer garantir certas coisas para o futuro, como os investidores na Bolsa de Valores, mas infelizmente, por mais que a gente consiga fazer manobras para algumas coisas para assegurar o futuro, muitas outras são imprevisíveis. Nós, porém, que cremos em Deus, devemos, em todas as coisas, dizer o mesmo que Davi disse para o Senhor neste salmo: o meu futuro está nas tuas mãos. Vejam que, inicialmente, nos versículos 1 a 5 deste salmo, Davi ora pedindo o livramento de uma condição angustiante. Ele descreve esta condição como uma armadilha preparada contra ele. Por isso ele busca seu refúgio no Senhor, a quem ele chama, a quem ele identifica como o Deus da verdade. E é interessante como que Davi coloca o Deus da verdade em contraste com os falsos deuses. No versículo 6, ele declara sua confiança nesse Deus da verdade em contraste com aqueles que se apegam aos ídolos inúteis, ou seja, aqueles que confiam em falsos deuses que não lhes podem dar nenhuma esperança. Como em outras ocasiões já vistas nessa série de pregações nos Salmos, aqui nos versículos 6 a 8, Davi olha para a história da sua vida e ele dá graças porque Deus o colocou em segurança e em liberdade em situações semelhantes às vividas por ele, às que ele está vivendo nesse momento, em situações semelhantes vividas por ele no passado. Como temos aprendido ao longo dos Salmos, nos versículos 9 e 10 aqui do Salmo 31, Davi ele não se retrai nem fica inibido, antes ele abre o coração e ele descreve em oração a aflição que estava sentindo. Veja aí comigo os versículos 9 e 10 desse Salmo 31. Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite, minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Davi, ele não se coloca como um herói, nem faz uma oração triunfalista. Nesses versículos 9 e 10, ele abre o coração. Ele descreve em oração a aflição que ele estava sentindo. E nos versículos 11 a 13, ele se coloca como alguém frágil frente às investidas dos seus inimigos. E nos versículos 14 a 18, ele se apresenta como alguém totalmente dependente do Senhor. Como temos visto nessa série de pregações, Davi alterna as suas petições com ação de graças. Ele não dá um passo adiante em seu clamor por socorro sem antes agradecer, bendizer e exaltar os atributos do Senhor. E é exatamente isso que ele faz nos versículos 19 a 22. Vejam essa parada para lembrar quem Deus é e o que Deus já realizou. Essa parada nas nossas orações faz com que a nossa fé seja renovada, a nossa confiança seja fortalecida e a nossa esperança avivada. Quem sabe o apóstolo Paulo tem aprendido isso com Davi,
quando ele ensinou aos crentes filipenses o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oração e súplicas com ação de graças. Nós precisamos aprender a clamar, a orar a Deus dessa forma. Por fim, nos versículos 23 e 24, como de costume, Davi convida os santos e fiéis, aqueles que estão debaixo da aliança com Deus, para que se juntem a ele em ação de graças, incentivando-os a continuarem na jornada da fé com o vigor e a coragem que se espera de quem espera no Senhor. O vigor e a coragem que se espera daqueles que esperam no Senhor. Bom, vemos neste salmo que o Senhor é justo e salvador, é o Deus da verdade que age com bondade e amor. Por isso, nós podemos confiar o nosso futuro em suas divinas mãos. Este salmo nos ensina a confiar na justiça e na salvação do Senhor, Deus da verdade, em vez de confiar nos ídolos inúteis, como mostram os versículos 1 a 8. Este salmo nos ensina a confiar o nosso futuro nas mãos do Senhor quando estamos deprimidos ou somos caluniados, traídos ou abandonados, como nos mostram os versículos 9 a 18. E este salmo nos ensina também a confiar na bondade, no amor e na fidelidade do Senhor para prosseguirmos com vigor e coragem, como nos mostram os versículos 19 a 24. Daí então, é confiando na justiça e na salvação do Senhor, é confiando o futuro nas mãos do Senhor, é confiando na bondade, no amor e na fidelidade do Senhor que nós seremos fortalecidos e encorajados para erguermos as nossas cabeças e permanecermos firmes na nossa jornada na fé. Meus irmãos e minhas irmãs, nós veremos nesta noite que é confiando na justiça e na salvação do Senhor, confiando no futuro nas mãos do Senhor, confiando na bondade, no amor e na fidelidade do Senhor que nós seremos fortalecidos e encorajados para erguermos as nossas cabeças e permanecermos firmes na nossa jornada de fé. Afinal, a quem mais poderíamos confiar o nosso futuro senão ao Senhor? Deus justo, salvador e bondoso para com os que Ele ama e quer bem. O Senhor é o Deus da verdade, por isso, como confiaríamos o nosso futuro nas mãos de ídolos inúteis? Por que colocaríamos o nosso futuro nas mãos de falsos deuses? As pessoas são falhas e podem ser tão falsas e cruéis. Então, como confiar o nosso futuro nas mãos de pessoas tão falíveis? Como ter esperança quando nos vemos desesperados, tristes, aflitos e esgotados, se não colocando o nosso futuro nas mãos do Senhor? Como poderíamos ser fortes e corajosos quando caluniados, desprezados, desafiados e ameaçados por inimigos e até abandonados por amigos, se não confiando o nosso futuro nas mãos do Senhor, Deus da verdade? Por isso, nesta noite eu digo a você o mesmo que Davi no final deste salmo: seja forte e corajoso, meu irmão, seja forte e corajosa, minha irmã, confie a sua vida ao Senhor, confie o seu futuro nas mãos do Senhor. Confie na justiça e na salvação do Senhor, como nos mostram os versículos 1 a 8 deste salmo. E eu quero destacar nesse trecho o versículo de número 5, quando Davi diz para Deus o seguinte, veja aí comigo, versículo de número 5: nas tuas mãos
entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Eu destaco este versículo porque ele resume bem o clamor de Davi, a confiança de Davi e a esperança de Davi. Este versículo ilustra perfeitamente uma entrega total e exclusivamente dependente de Deus. Davi se volta para o Senhor, Deus da verdade, e confia a sua vida a este Deus a quem ele identifica como resgatador. E se ele é o Deus da verdade, se ele é resgatador, nele nós podemos confiar. Daí a gente entende bem porque Davi se volta para o Senhor. Quando vemos nos versículos 9 e 10 ele descrevendo o seu estado de desespero, tristeza e angústia. Ele narra o seu gemido, o seu esgotamento mental e a sua fraqueza física diante da aflição, para nos versículos 11 a 13 ele registrar o seguinte. Eu convido você a ler comigo esses versículos 11 a 13. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Eu não sei quanto a você, mas quando eu li o versículo 5 e estes versículos de lamento de Davi, eu me lembrei de Jesus. Eu lembrei de Jesus ao ler a primeira frase do versículo 5, quando Davi se volta para Deus e diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu me lembrei de toda a humilhação de Jesus no Calvário, ao ler Davi descrevendo o seu estado lamentável nesses versículos 11 a 13. Jesus ele foi crucificado, ele foi condenado à morte mais humilhante, ainda que ele não tivesse cometido nenhum pecado, nem tenha transgredido nenhum mandamento de Deus. Sim, foram os homens que pregaram Jesus na cruz, mas foi ele quem se entregou. Ele poderia ter ordenado que milhares de anjos interviessem em seu favor no momento da sua prisão, mas não fez. Não fez para que pudesse cumprir o plano eterno de salvação de pecadores de todas as eras em todo o mundo. Ele morreu no lugar de pecadores, tomando sobre si a culpa dessas pessoas e pagando a pena que cabia a elas. Então, ali na cruz, Jesus substituiu cada homem, cada mulher que ele veio salvar, redimir, resgatar. Ali, ele suportou a calúnia, a difamação, a humilhação e o desprezo. Ali ele foi ultrajado, ali ele se viu traído e abandonado. Ali ele foi afligido e angustiado. A sua tristeza foi mortal antes de chegar aquele momento. Mas ali ele esteve enfraquecido, ali ele foi ferido. Das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, ele esteve nesta condição até que bradou em alta voz, como registra o Evangelho de Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Jesus foi sepultado. E quando tudo parecia ter chegado ao fim, quando não parecia mais haver esperanças, nem futuro, veio a grande notícia trazida pelas mulheres que tinham ido ao sepulcro: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. Ele não foi abandonado no sepulcro, seu corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu me lembrei de Jesus ao ler estes versículos, ainda que Davi é quem tenha registrado aqui neste Salmo 31 o seu lamento e a sua confiança em Deus.
E daí eu percebi que, assim como Davi, Jesus sabe muito bem o que é sofrer mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Jesus sabe muito bem o que é ser abandonado por amigos. Jesus viu seus discípulos fugindo quando ele foi preso injustamente, alvo de uma sórdida conspiração promovida pelos adversários, pelos seus adversários, pelos líderes religiosos que há muito vinham tramando tirar-lhe a vida. Jesus sabe o que é ver um discípulo tão próximo negando que o conhecia, chegando a praguejar, porque não queria ser confundido com gente próxima a ele. Jesus viu que seus discípulos se esqueceram dele e das suas palavras tão rápido depois da sua morte, ao ponto de retornarem para as suas atividades, não acreditando que ele tivesse ressuscitado. Depois da crucificação, Jesus passou a ser visto pelos seus discípulos como um pote quebrado, que não pode ser consertado, reconstituído, recomposto, sem rachaduras nem emendas. Então, Jesus conhece muito bem as nossas dores, angústias, aflições, temores e tristezas. Ele sabe o que é sofrer, o que é ser humilhado, ultrajado, caluniado, o que é ver e ouvir muitos cochichando a respeito dele. Outra tradução para o versículo 12 deste salmo diz: ouça, estou esquecido no coração deles como morto. Jesus sabe bem o que é isso. Há pais e mães que lamentam porque percebem que seus filhos e filhas vivem como quem esqueceu deles no coração. Há filhos que se veem como que esquecidos no coração de um pai, no coração de uma mãe. Jesus conhece bem essas coisas. E ele se compadece de nós quando também passamos por situações, por circunstâncias, por sentimentos, por dores e tristezas como essas. Daí, quando todas as nossas esperanças parecem ter sido frustradas, é que nós devemos nos voltar para o Senhor, Deus da verdade. Bom, aos que se identificam com uma dessas situações, assim, seja em relação a alguma circunstância aflitiva, seja naquilo que diz respeito ao relacionamento com alguém, a vocês, eu digo nesta noite, confie o seu futuro nas mãos do Senhor. Eu peço que você veja aí comigo o que dizem os versículos 14 e 15 deste salmo. Veja aí comigo. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Será que você pode ler mais uma vez esses versículos comigo? Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Essa pandemia, ela trouxe muitas preocupações quanto ao futuro. Não que preocupações não existissem antes da pandemia, mas certamente elas foram agravadas para muitos com este período que nós vivemos. É possível que você ainda esteja sofrendo com isso. É possível que você esteja enfrentando as sequelas físicas persistentes da doença, ou as sequelas emocionais pela perda de gente querida, ou as sequelas econômicas que afetaram o seu emprego, os seus negócios, os seus estudos ou a sua carreira. E é nessas horas que a gente se vê tentados a esquecer o Senhor. A gente pensa, então, em confiar em ídolos inúteis e fazer todo o esforço que está ao nosso alcance para nos trazer, nos dar alguma esperança. Eu posso imaginar o quanto isso tem sido difícil para você, mas lembre-se de Jesus Cristo e diga nesta hora, eu confio em ti, Senhor, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos.
Meu irmão, minha irmã, confie na bondade, no amor e na fidelidade do Senhor, como nos mostram os versículos 19 a 24 deste salmo. Eu convido você a ler comigo esses versículos finais, os versículos 19 a 24. Acompanhe aí na sua Bíblia. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. A imagem descrita por Davi aqui nos versículos 21 e 22, ela merece o devido destaque. Vejam que ele descreve um cenário de guerra em que ele está em total desvantagem. Estar em uma cidade cercada significa não ter mais nada a fazer, senão esperar que a comida acabe e todos morram ali cercados. Ou então que o exército inimigo do lado de fora enfraqueça as fortalezas da cidade, pouco a pouco, até conseguir invadir e destruir tudo e todos. Que esperança pode haver em uma condição como esta? A resposta é nenhuma. O que esperar do futuro quando se está em uma cidade cercada? A resposta é unicamente a morte. Mas Davi afirma no versículo 21, bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Foi exatamente quando estava numa cidade cercada que Davi provou do maravilhoso amor do Senhor para com ele. É exatamente nestas horas que o amor de Deus se revela mais espetacular, mais maravilhoso. Veja aí comigo o versículo 22. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei por ti, por socorro. Às vezes a gente pensa que foi excluído da presença de Deus. De forma precipitada, a gente pensa que foi deixado para escanteio, a gente pensa que Deus é como os amigos que se escondem ou se esquecem de nós. Nessas horas aflitivas, é nessas horas que o amor de Deus se revela ainda mais maravilhoso. Ouça o que registra outra tradução para este versículo 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Imagine Davi naquela cidade cercada, sem esperanças para o futuro, e na pressa ele diz, não há mais expectativa para mim, eu estou excluído da tua presença, Senhor. Mas Deus ouviu a voz das suas súplicas quando ele clamou por socorro. Meu irmão, minha irmã, não se precipite em achar que Deus não olha para você. Não se apresse em pensar assim, tenha paciência, seja forte e corajoso, meu irmão, espere no Senhor. Seja forte e corajosa, minha irmã, espere no Senhor, confie a sua vida ao Senhor, confie o seu futuro nas mãos do Senhor. Lembre-se que foi Jesus quem disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vejam que eu comecei essa pregação falando sobre a imprevisibilidade, sobre as incertezas da vida tão comuns a todos nós.
E foi nesse sentido que eu destaquei ao longo desta pregação que não há outra esperança senão colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. E é por isso que eu quero incentivar a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não fez isso, que ainda não crê em Cristo, eu incentivo você a se arrepender e crer em Cristo nesta hora. E eu quero que você perceba que há uma urgência nesse convite que eu lhe faço. Você não sabe o que pode lhe acontecer na hora seguinte. Se você não crer em Cristo e não colocar o seu futuro nas mãos do Senhor, a Bíblia afirma que a sua condição é a mesma de quem está em uma cidade cercada. A sua condenação é líquida e certa. Somente alguém grandioso, forte e poderoso como Jesus é capaz de resgatar você dessa condição. É capaz de desbaratar o exército inimigo que o cerca. É capaz de livrar você de uma condição sem nenhuma esperança. É capaz de lhe dar esperança. É capaz de lhe garantir o futuro. Eu disse que tinha lembrado de Jesus quando li que no versículo 5 deste salmo, Davi, ele se volta para Deus e diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, só que diferente de Davi, que disse logo em seguida, neste versículo 5, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Jesus não precisava ser resgatado, porque ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele entregou o seu espírito justamente porque tinha assumido a culpa pelos pecados daqueles que ele tinha vindo salvar. Ele entregou o seu espírito para se tornar o resgatador de quem nele confia, de quem coloca a vida nas mãos dele e diz: resgata-me, Senhor Jesus, Deus da verdade. Por isso eu digo a você, arrependa-se e creia em Cristo. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu me arrependo e peço a ti, Deus da verdade, resgata-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim, eu coloco o meu futuro nas tuas mãos. E ele diz que todo aquele que se arrepende verdadeiramente e crê tem a vida eterna. Eu convido você a curvar a sua cabeça e orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui, ó Deus, nesse culto. E eu peço a tua graça sobre nós, sobre meus irmãos e minhas irmãs, sobre os meus amigos e amigas que ouviram a tua palavra nesta noite, Senhor. Deus eterno e poderoso, sê com cada um de nós, ó Pai. Tu sabes que enfrentamos angústias, lutas e tribulações nesta vida. Tu sabes que podemos ser caluniados, injuriados, traídos, olharmos para o lado e não vermos amigos que possam nos ajudar. Ó Deus, em quem podemos confiar nessas horas, senão no Senhor? Eu te peço que o teu Espírito Santo possa fortalecer aquele que se descreve hoje como Davi se descreveu neste Salmo 31, Senhor. Que tu possas fortalecer os meus irmãos e as minhas irmãs. Ó Deus, que eles possam se voltar em oração e clamor a ti, olhando para aquilo que o Senhor já fez na vida deles e para aquilo que o Senhor garante na tua palavra. Que eles possam voltar os olhos para Jesus, mesmo se vendo derrotados, que eles possam olhar para Cristo que disse: eu venci o mundo. A nossa vitória está nele, somente nele. Que nós possamos colocar o nosso futuro em tuas mãos. E aqueles e aquelas que ouviram o Evangelho nesta noite possam se prostrar aos teus pés arrependidos e crendo em ti, ó Deus Todo-Poderoso.
Nós olhamos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.